Estamos ao vivo, então, com o nosso evento, o Summit de Reforma Tributária, falando sobre o papel das fintechs no processo de inclusão financeira e competição bancária. Eu quero agora passar a pergunta para o Diego, presidente da AB Fintechs, para falar de inovação, Diego. E para falar, a AB Fintechs congrega mais de 800 fintechs, na maioria startups. Você pode dar um exemplo de inovação? Como é que poderia essa medida provisória impactar nisso que o Brasil é tão bom, né? Em criar soluções baratas para a população, em criar soluções para os negócios crescerem. Fala um pouquinho sobre esse assunto, por favor. Claro. Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a organização do evento pela Frente Parlamentar, os parlamentares aqui presentes, meus colegas aqui que contribuem para o painel, a audiência. Como você mencionou, né? A AB Fintechs ela reúne 800 startups. Né? E eu vou pegar uma fala do deputado também, que ele mencionou que precisa acertar o andar de cima, né? Quem está na cobertura. Né? As startups elas estão na garagem. Elas não estão nem no primeiro, nem no segundo andar, elas estão na garagem. Literalmente falando, né? Porque esse tipo de empresa, né, são empresas de tecnologia, geralmente ela nasce da ideia de 2, 3 pessoas que se encontram por um propósito em comum e desenvolvem um modelo de negócio disruptivo com uso intensivo de tecnologia. A dinâmica das fintechs é exatamente a mesma, né? Só que com foco em produtos e serviços financeiros. Então, a gente tem uma inovação muito grande nesse setor, porque os empreendedores, as empreendedoras que desenvolvem esses modelos de negócio são pessoas que estão buscando solucionar problemas da vida real, assim, sabe, com o uso de tecnologia e inovadora, né? O Vinícius trouxe alguns exemplos bem interessantes e marcantes, né, como as próprias contas remuneradas, né? Isso veio das fintechs, né? Que são aquelas contas que rendem mais do que a poupança, né? Como menciona bastante nos comerciais, né? Mas na vida do dia a dia do brasileiro, às vezes você interage com fintechs e nem percebe, você sabe? Porque ela está presente. Ela faz parte do dia a dia do brasileiro. Quando você faz uma viagem internacional e você emite um cartão que para você comprar dólar com uma cotação menor, aquilo é uma fintech. Quando você abastece o seu veículo num posto de combustível e tem um aplicativo que te gera pontos, cashback, e que não precisa nem de um cartão de crédito, né, na transação, você acessa o aplicativo e faz o abastecimento e paga o abastecimento com aquele aplicativo, aquilo é operacionalizado por uma fintech. E também temos fintechs que vêm transformando não só o mercado financeiro, mas também o mercado de capitais. A gente nunca pode deixar de falar sobre o mercado de capitais, porque hoje a gente tem mais investidores em ativos digitais do que em ações na bolsa. A gente tem mais CPFs comprando Bitcoin e outras moedas digitais do que comprando ações. Isso é uma distorção que às vezes pode soar negativa, mas mostra que o investidor brasileiro também está interessado em novidade, em tecnologia, inovação, e também pode ser uma classe de ativo interessante para você ter na sua carteira. Assim como o financiamento de pequenas e médias empresas, que estão sufocadas, né, pela altíssima taxa de juros que a gente tem hoje, e que, quando vão recorrer ao balanço dos bancos para se financiar, é ainda maior, né? A dificuldade é muito grande. Então, essas pequenas e médias empresas que operam em todos os setores, no agro, na indústria, no mercado imobiliário, no varejo, elas recorrem ao mercado de capitais para fazer o seu autofinanciamento por meio de instrumentos de dívida privada. Tá? Isso, as fintechs possibilitam você acessar esse mercado que antes era restrito, tão somente aquelas companhias que tinham a tesouraria super sofisticada, uma folha de pagamento gigantesca e uma instituição financeira super tradicional, com um escritório lindíssimo na Faria Lima, para poder fazer a intermediação, para que ela pudesse acessar o mercado de capitais. Por meio de plataformas digitais, você já consegue fazer esse mesmo acesso, em encontrar uma oferta muito mais interessante, e às vezes nem é o recurso imediato, mas sim no preço que você precisa, né, ou na taxa que você precisa. Enfim, são diversos os setores que as fintechs estão presentes. Dentro da associação, a gente também tem uma vertical muito viva, muito vibrante, de fintechs que operam exclusivamente no agronegócio, sabe?
que é uma das forças motrizes do nosso país. Então, elas instrumentalizam documentos ou títulos que são emitidos publicamente para financiar o agronegócio. Muitas vezes o produtor rural, ou nem sempre o produtor rural, se ele é uma entidade, uma empresa que faz parte da cadeia produtiva, né? Um revendedor, um fabricante de insumos, muitas vezes ele precisa do crédito na hora, né? E o crédito subsidiado nem sempre chega na hora, assim, sabe? Ele recorre ao mercado de capitais ou ele recorre ao crédito alternativo, que são as fintechs, para poder financiar, para poder atender uma demanda específica, imediata, algo que está... Se ele não se movimentar ali, ele vai perder aquela oportunidade. Então, as fintechs também abraçam esse setor. E também assim tem as fintechs que operam modelos de negócio que são focados em outras empresas, que são B2B, né? Elas não aparecem na vida real, você não interage com elas, porque é um modelo de negócio muito específico. Trabalha no detalhe do detalhe de uma operação muito complexa, mas viabiliza por meio de estrutura tecnológica altamente disponível e altamente disruptiva. Então, a gente tem alguns exemplos de fintechs que fazem a intermediação tecnológica e de instrumentos financeiros para que eles possam ser encarteirados em fundos de direitos creditórios, para que eles possam ser empacotados em certificados recebíveis, para que eles possam atender demandas. Por exemplo, um varejista internacional, ele não entende ainda a dinâmica da venda parcelada, mesmo para valores pequenos. Ele quer receber aquele recurso à vista. Mas quando esse varejista, o e-commerce internacional, faz uma parceria com uma fintech que antecipa esse recebível, sabe, de maneira eficiente, a gente tem exemplos, por exemplo, de fintechs que atendem varejistas estrangeiros que movimentam altos volumes durante o Black Friday, por exemplo, né? E no Black Friday é aquela loucura, né? Essas fintechs conseguem entregar mais de 80, 90 mil transações em um único dia de compras parceladas, sabe? Coisas que talvez uma instituição financeira tradicional não consiga atender, que é um modelo B2B. E são fintechs que são investidas por fundos de venture capital, que são aqueles fundos que investem no empreendedorismo, localizados na Califórnia, localizados em Nova York, localizados na Europa, e que jogam um caminhão de dinheiro, para não falar caminhão, um trem de dinheiro, sabe? Nos mineiros, né? Um trem de dinheiro nessas empresas, que hoje já estão super valorizadas, né? Com avaliações que extrapolam $1 bilhão, sendo nomeadas no mercado como unicórnios, né? Só que a complexidade tributária do nosso país faz com que elas recorram a mercados estrangeiros para abrir o seu capital, por exemplo. Então, a gente tem exemplos de fintechs brasileiras extremamente bem-sucedidas que, na hora de... Já alcançou o teto da capitalização no mercado privado, foi recorrer ao mercado público, teve que se listar em Nova York, sendo que a gente tem uma bolsa aqui que não tem IPO há 4, 5 anos, sabe? Pouquíssimas fintechs listadas na bolsa brasileira. A gente tem mais fintechs brasileiras listadas lá fora do que na bolsa brasileira. Então, são essas inconsistências, essas incongruências, essas assimetrias que a gente precisa corrigir. A gente precisa valorizar quem está entregando o resultado. A gente não pode punir quem está fazendo uso da inovação para entregar novos produtos, novos serviços que o brasileiro quer consumir, que ele precisa consumir e que ele tem como fazer isso acontecer. Então, é um pouco disso da minha fala introdutória. Muito obrigado.